Bom dia, irmãos e irmãs. Saúde da igreja, a comunidade, o pessoal que está assistindo em casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Raíssa. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque você é muito bom para a gente. Nesse momento em que vamos ler o texto sagrado, eu oro para que o Espírito Santo traga iluminação e faça dele palavra revelada. Eu oro para que isso aconteça não somente aqui hoje, mas em todas as igrejas, em todas as comunidades que se propuserem a abrir este livro no intuito de trazer o ensino, cuidado, orientação. Que isso possa transcender quem está falando isso. E que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesse dia tão importante, que é o dia do pastor, e que a gente está no processo também de advento. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou o Jonatas, sou seminarista pela igreja. Eu gosto de me apresentar porque eu cheguei para a comunidade há exatos 2 anos atrás, no final de 2019, e veio a pandemia, né? E nós fomos para casa, ficar em casa, o pessoal produzindo o culto de forma virtual, e então algumas pessoas ainda não são muito familiares para mim. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje. Eu acho um pouco difícil também, porque eu falei com o Jorge e com o Felipe anteriormente, como que a régua aqui na igreja ela é mais alta, exatamente pelos pastores que nós temos, né? Vocês três, com todo esse conhecimento e tal. Eu lembro até a minha mãe, que está ali, que é estagiária pela igreja também, quando ela falou comigo, ela compartilhou comigo algum anseio dela, né, de falar aqui na igreja, exatamente pelo grau de conhecimento teológico e outros conhecimentos que o pessoal tem aqui. E eu compartilho desse receio hoje, meu mano. Um dia eu falei, deixa de ser boba. E é real, assim. Então eu venho com muita humildade também, né? Pensar aí como vai ser esse modelo, esse encaixe da minha maneira de falar sobre a Escritura e com o nosso modelo aqui, né, presbiteriano, reformado, o modelo da IPU. Também é motivo de muita alegria porque foi nessa igreja que meus pais casaram, em 78. Né? E como é a primeira vez que eu venho pregar, sim, eu fico muito feliz, é muito simbólico para mim. Enfim, vamos ler a palavra de Deus. Eu queria que a igreja abrisse, por gentileza, Mateus 2. Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versos de 1 a 12. Diz assim o texto sagrado: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às províncias e cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho.
queria convidar também a igreja para abrir o Evangelho de João, no capítulo 16, os versos 12 e 13. Eu vou ler para a gente aproveitar o tempo aqui. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não estão... Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Eu fiquei pensando como que a gente poderia pensar o advento e esse momento em que a gente se prepara para acolher a chegada do Salvador e também com o dia do pastor, né? E eu fiquei pensando e eu comecei a fazer alguns paralelos, relacionar algumas coisas, e quando eu peguei esse texto eu falei, acho que a gente vai seguir por um caminho aqui. E aí eu fui estudar sobre quem eram esses reis, né, esses magos. Existem muitos estudos que se propõem a dizer quem são essas pessoas. Um artigo que eu vi, eu estava estudando e o artigo falava que não eram magos, não eram reis, nem eram reis. O porquê que esse episódio só está registrado no Evangelho de Mateus, não está nos outros três. E quem eram, né? Quem eram essas pessoas? E o entendimento comum é que eram pessoas muito sábias, né? E eles eram estrangeiros com relação ali ao povo de Israel, aos judeus, né? Eles não tinham relação direta com aquele povo. E o versículo 2 que a gente leu coloca esses reis, esses magos. Inclusive eu não quero usurpar quem for pregar, gente, no domingo de janeiro 1º, que é chamado pelos nossos irmãos católicos, né, Dia de Reis. No verso 2 coloca eles numa relação de tarefa, de obediência. Eles falam, né, quando eles chegam em Jerusalém, eles falam, nós vimos a estrela e nós viemos adorar. Uma relação direta entre ver e adorar. E nós temos ali o povo que estava sob aquele domínio, mas que era o povo de Israel, tinha lá os sacerdotes, tinha os escribas, o pessoal que se debruçava sobre o texto, o Velho Testamento, que faziam as traduções, e esse povo não tinha notícias, né, do que estava acontecendo, do que estava por vir. E esses magos, eles tinham, né, eles que não tinham uma relação direta com o povo de Israel, eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo, eles estavam atentos aos sinais. O pessoal ali em Jerusalém, nem tanto, né? O texto fala que eles leram os profetas para falar até onde Jesus nasceria, mas o tempo eles não sabiam, né? E Herodes chama eles lá, né, no particular, e fala, eu também quero saber quando vai nascer com exatidão, porque eu também quero adorá-lo, né? O golpe está aí, cai quem quer. E enfim, o texto fala, a outra versão, eu li a versão da NVI, né? O outro texto fala que eles, quando viram Jesus, houve um grande e intenso júbilo. E que por fim, no final do texto que a gente leu, eles sonharam, né? E foram orientados em sonhos a não voltar para a presença de Herodes, exatamente para não colocar a vida de Jesus, a vida do menino em risco, e eles foram. E quando o texto fala que eles sonharam, novamente eu fiquei me perguntando, né? O povo que é chamado povo de Deus, além de não estar atentos aos sinais, eles também não sonharam, né? Então isso demonstra uma sensibilidade enorme daqueles magos em ver os sinais, em estar sensível ao que está acontecendo, a estar sensível ao novo, à novidade, né? Maria estava grávida, era de uma nova maneira de ser gente, uma nova realidade, algo que mudaria o curso da história.
Maria estava grávida da salvação da humanidade. Então não é uma coisa pequena, né? E eu quis criar esse paralelo entre aqueles homens que foram lá e o povo judeu. Você vê que no correr da vida de Jesus, aquele povo até se coloca como opositor a ele. Além de não estarem prontos, além de não acolherem, não acolheram durante a vida. Por questões políticas também, né? O povo de Israel estava sob domínio lá e nós sabemos que o Messias que eles esperavam era também um líder político que fosse trazer libertação nesse sentido. E quando vem Jesus com uma proposta totalmente diferente, se revelando não para os poderosos, mas se revelando ao povo, aos pobres, aos marginalizados daquele tempo, e com uma postura muito diferente, né? Poxa, esse cara lava os pés, né, dos outros. Nem o próprio apóstolo, nem o próprio discípulo assim, que estava caminhando com ele ali naqueles 3 anos, quis aceitar que ele lavasse seus pés. Então, realmente a proposta dele é muito diferente. E aquele povo, o povo de Israel se afasta, né? Tem várias passagens nos evangelhos que falam disso, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. De olho no relógio, gente. E aí, eu quero voltar para o texto de João que a gente leu. A gente leu só os versos 12 e 13 e eu quero relacionar esses 2 textos também. O contexto ali era um contexto muito complicado. Jesus estava dando uma notícia muito difícil para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ele começa o capítulo 16 falando que eles seriam perseguidos por causa de Jesus, né? E fala que eles seriam expulsos da sinagoga, né? Eu fico imaginando aquele pessoal com toda aquela identidade ali, com toda aquela relação, aquele afeto com a sua fé, com a sua religião, com aqueles textos, com aqueles homens que estudavam aqueles textos. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: eles vão perseguir vocês, e vai ter até quem os mate, achando que está fazendo isso em nome de Deus. Beber água que a boca está seca, gente. O bom aqui da igreja é que tem esse microfone, se eu tivesse segurando, vocês vão ver que eu estou tremendo. E Jesus começa a dar palavras difíceis ali no capítulo 16, e ele fala: eu vou morrer. Eu vou morrer. E os discípulos ficam tipo: o que esse cara está falando? Porque a gente está depositando toda a nossa expectativa, toda a nossa vida, tudo nele, e ele está falando que vai morrer. E Jesus vê que eles não estão compreendendo, e Jesus fala: calma, depois vocês vão entender. Depois que eu morrer, e depois que tudo acontecer, vocês vão receber o Espírito Santo. E a gente entende o Espírito Santo como um presente, como uma dádiva, como fruto da morte e da ressurreição de Jesus. E aí chega nos versos que a gente leu, né? O Espírito Santo vos ensinará as coisas. E eu queria que a gente prestasse muita atenção quando Jesus fala que ele vai falar das coisas que estão por vir. E eu gosto muito da interpretação, do olhar do Alberto Maggi para o livro de João. Meses atrás a gente estava estudando esse olhar do Alberto Maggi, um teólogo italiano, sobre o texto de João. E quando ele chega nesse texto, o capítulo do livro chama Culto Assassino, exatamente por essa fala de Jesus de que alguns deles seriam mortos por aqueles líderes e que eles fariam isso achando que estão fazendo em nome de Deus. E o Maggi traz esse olhar do Espírito Santo como essa pessoa que fala das coisas que há de vir. O versículo 13 fala da verdade plena, ele nos guiará na verdade plena. E que a verdade plena é exatamente essa relação do Espírito Santo sobre a comunidade, de fazer a comunidade ouvir as coisas que estão por vir, as coisas que vão acontecer. E Jesus fala, né, quando isso acontecer, vocês vão trocar essa tristeza que vocês estão sentindo por muita alegria. Porque quando vocês se abrem para o novo e vocês se abrirem para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, vocês vão acolher
as coisas que vão acontecer, e isso acontece de forma contínua. Jesus está falando da compreensão deles que acontece de forma progressiva. Então o Espírito Santo vai falar das coisas que estão por vir exatamente porque as coisas estão por vir. As coisas que acontecem hoje não são sempre iguais às que aconteceram antes, e as coisas que vão acontecer no futuro não são tão iguais às de hoje. A comunidade, a sociedade, a humanidade muda, o planeta muda, tudo está mudando. E nós precisamos estar com ouvidos sensíveis a saber o que o Espírito Santo vai falar sobre as coisas que hão de vir. O Mag, quando trata esse texto, ele está falando que você não pode dar respostas velhas a perguntas novas. A gente não pode tratar de uma maneira antiga, do jeito antigo, coisas que são emergentes na sociedade hoje. Então, o Espírito Santo nos capacita a abrir para o novo, abrir para os sinais, entender os sinais, ver os sinais. E aqui está a relação que eu quis trazer de um texto para o outro. Teoricamente, ali, aqueles reis magos, o Espírito Santo ainda não tinha descido, a gente não pode falar dessa forma, que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas eles foram inspirados por Deus, eles estavam atentos aos sinais, eles eram estudiosos. E eles estavam prontos para acolher o novo, o que havia de vir. Né? E o Espírito Santo hoje para a comunidade, falando sobre as coisas que há de vir, que vão vir, ele nos chama a um amor intenso, esse amor de Deus que é todo poderoso, a acolher as demandas emergentes da humanidade, da sociedade, da criação. O texto de João 16 nos mostra que, em nome da tradição, em nome da doutrina, se mata, achando que está matando até em nome de Deus. Mas o Espírito Santo nos abre para o novo, nos abre para as questões emergentes da humanidade. E quando a gente para olhar para a sociedade hoje, quais são essas questões emergentes? Quais são essas necessidades da humanidade e da criação? Eu penso, a primeira coisa que eu pensei foi na ação do homem destruindo a criação. E como que daqui a alguns anos vai ficar insustentável a vida humana se a gente continuar por esse caminho. Essa é uma questão emergente, que o Espírito Santo precisa nos abrir para ela. A gente precisa ficar atento aos sinais. Os sinais estão aí, a estrela está apontando. Está dando orientação. O novo está nascendo o tempo todo. E como a gente tem se relacionado com esses sinais? Hoje, o Brasil, quando a gente olha para a história do nosso país, nós temos 3 pilares muito fortes: latifúndio, machismo e escravidão. E chegou num momento de romper. As mulheres estão reivindicando a sua igualdade, o fim da violência de gênero. Os descendentes dos que vieram da África e foram escravizados, e toda a história sangrenta que a gente sabe, estão reivindicando. Nós somos imagem e semelhança. Será que a gente está atento aos sinais, assim como aqueles magos estiveram? Será que a gente está se abrindo para ouvir a voz do Espírito Santo para o novo? A comunidade LGBT, que ia mais, está aí clamando por justiça. Como a igreja tem acolhido o novo? Isso me faz lembrar um outro texto de Jesus. O contexto é que Jesus foi questionado sobre o jejum. E Jesus fala sobre remendar um tecido velho ao novo. Vocês lembram disso? E Jesus finaliza falando do vinho, que olhos velhos não podem segurar, conservar o vinho novo. Não tem como a gente, como comunidade, responder às questões e às necessidades da sociedade hoje e da humanidade, da criação, de maneira antiga, sem ficar atento aos sinais, sem olhar o novo. E hoje, no dia do pastor, e eu acho muito fácil de falar para vocês, porque eu admiro muito vocês 3 e a maneira como vocês se posicionam
como pastores, na vida, quando a gente olha para a identidade da nossa igreja, da segunda igreja, da IPU, hoje é um dia muito, eu acho que é um dia histórico para mim, assim, porque eu sei a resposta quando eu pergunto se vocês estão acolhendo o novo, se vocês estão ouvindo o Espírito Santo, se vocês estão vendo a estrela no Oriente. Eu sei a resposta. A partir do momento que eu estou aqui hoje pregando, eu sei a resposta. Porque hoje é um dia histórico para mim. Não pensem vocês que ao me convidar para pregar, eu deixei alguma identidade minha aqui embaixo. Eu estou aqui por completo. Hoje quem está falando é esta igreja, é um LGBT. Então, quando eu pergunto se esta igreja, se esses pastores que estão aqui no primeiro banco, estão ouvindo o Espírito Santo sobre as coisas que eram divinas, e se eles estão atentos aos sinais, eu respondo com muita facilidade essa pergunta. Hoje, nós temos vivido tempos muito semelhantes ao contexto de nascedouro da IPU. Hoje nós temos muitas pessoas que reivindicam a fé cristã, evangélico, reformado, alinhados com pensamentos vários, sejam eles quais são antidemocráticos, por exemplo. Os sinais estão aí. A estrela está apontando. O Espírito Santo está falando sobre as coisas novas. A que grupo nós pertencemos? Aquele grupo que viu a estrela e veio, ouviu a estrela e foi, ou aquele grupo que até sabia que as coisas iam acontecer, sabiam até onde ia acontecer, mas não estavam atentos aos sinais. Ou então como Herodes, né? Que, eu quero saber tudo, porque eu também quero ir adorar. E a intenção era outra, a intenção era eliminar. Até que ponto também a gente está atento aos sinais para eliminar esses sinais? Até que ponto a gente está vendo o novo acontecer para jogar ele fora e exaltar o velho, e exaltar a morte? Às vezes a gente fica tão voltado, igual aqueles homens estavam voltados, fazendo suas traduções, estudando. Depois que Jesus nasceu, sua vida inteira, eles estudando, e eles não liam como devia ser lido, que era através daquele novo homem. Eu falei que outra versão fala, né, que quando esses homens chegaram, esses magos chegaram até Jesus, houve grande júbilo, grande e intenso júbilo. A minha oração hoje é que a gente possa fazer como eles fizeram, seguir os sinais com grande e intenso júbilo. Que a gente possa ouvir o Espírito Santo e ser resposta para as coisas que há de vir com grande e intenso júbilo. E que possamos acolher o novo com grande e intenso júbilo. Eu oro para que vocês sigam nesse caminho de acolher o novo, de tentar ser resposta para o novo e de ficar atento aos sinais. E eu oro para que essa comunidade, e quem estiver me ouvindo, e até onde essa voz for, que a gente fique atento ao que o Espírito Santo está falando, as coisas que hão de vir, e acolha os sinais. O texto de Lucas fala que anjos apareceram a pastores, a camponeses. Deus está se revelando. A quem Ele está se revelando? A notícia que o menino nasce, que a salvação da humanidade nasce, ela chega. Para quem ela está chegando? Eu quero que ela chegue para mim. Eu quero acolher. E eu quero que ela chegue para a gente. Amém? Amém. Não sei, eu perdi no relógio.